Programa livre para todos os públicos. Nesta quinta-feira, boa tarde a você, telespectador, que sempre curte o Tarde Livre, seja aqui em Fortaleza, em qualquer lugar do país, através da internet, da TV a cabo. Hoje o programa tem assuntos bem variados, mas quinta-feira a gente tem sempre um lado sexual para abordar, seja na reprodução humana, daqui a pouco o Dr. Marcos Bessa vai conversar com vocês, ou seja, realmente no lado da sexualidade. Doutora Zenilce Bruno vem aí com uma pesquisa que vai deixar você estarrecido. As mulheres estão se protegendo menos, os homens estão traindo cada vez mais, e isso é perigosíssimo. Também vamos falar sobre o problema da ATM e que tipo de exercício de fisioterapia você pode fazer para melhorar aí a sua articulação temporomandibular. E tem ainda um desfile de biquínis para você já começar a se programar para as suas férias. Então se liga, porque o Tarde Livre está começando e eu já vou chegar aqui pertinho do Dr. Marcos Bessa, que, como você sabe, todas as quintas-feiras participa do Tarde Livre, responde as suas perguntas sobre ginecologia, obstetrícia e reprodução humana. E antes da gente passar para as perguntas dos telespectadores, primeiro, boa tarde, Dr. Marcos, muito obrigada pela participação. Boa tarde, telespectador. Eu vou começar com uma dúvida minha, porque nesses últimos dias a gente viu muito se falar sobre, depois da morte do Michael Jackson, sobre a concepção dos filhos dele, né? Sobre a questão da reprodução assistida nos Estados Unidos, que é bem diferente do que acontece aqui no Brasil, né? O que se ouve agora é de que nem a enfermeira que foi casada com ele, nem ela talvez seja a doadora dos óvulos, né? Ele pode ter comprado esses óvulos, o espermatozoide, a fecundação toda pode ter sido feita sem nenhuma participação dele ou da mulher na época? Na verdade, assim, eu vou abordar primeiro a situação brasileira, que talvez seja mais fácil até de fazer o entendimento. O americano, o povo americano é um povo de uma cultura muito diferente da nossa. Então, é o país mais liberal do mundo do ponto de vista de legislação, do ponto de vista dos direitos individuais, né? A característica do povo americano, parte da sociedade americana é muito conservadora. Por outro lado, um dos princípios que regem a Constituição americana é a liberdade individual. Então, tudo gira em torno do direito individual. Qualquer lei, qualquer imposição que fira o direito individual, o americano ele não aceita. Então, a reprodução assistida, por exemplo, no Brasil existem normas relativamente rígidas do que fazer do ponto de vista da reprodução assistida. Então, a questão das doações de gametas, doação de óvulo, doação de espermatozoide. Como é que funciona no Brasil? Existem bancos de sêmen que exigem anonimato, e quando um casal precisa de usar espermatozoides, porque o homem não tem espermatozoides, por exemplo, ou porque o homem tem uma doença ligada ao sexo, ou seja, ele transmite a doença e ele não quer transmitir para um filho, você dispõe de bancos de sêmen, onde há as características dos doadores, mas não há identificação dos doadores para quem vai receber. Então, mas aí agora eu vou entrar numa questão, por exemplo, esse homem ele não quer engravidar a própria mulher porque ele sabe que ele tem uma doença que pode passar para o filho. Qual é a garantia que ele vai ter de que aquele doador também não teria na sua herança genética de pai, avô, bisavô, tataravô, alguma doença que possa ser transmitida? Bom, o que existe, quer dizer, quando você é doador de sêmen, quando você vai procurar um banco de sêmen para ser doador, você passa por uma triagem. Exames laboratoriais, pesquisa de doenças infecciosas, AIDS, sífilis, hepatite B, hepatite C, enfim, uma gama de doenças infecciosas. E você passa também por uma triagem no que diz respeito à história de malformações genéticas. É evidente, Soraya, que isso não afasta a possibilidade de transmissão. Mas as doenças mais presentes, as doenças mais facilmente identificáveis, elas são vistas na seleção dos doadores para banco de sêmen. E a questão do óvulo, né? Tem uma novela que está abordando essa questão. A mulher quer congelar os óvulos, quer fecundar, quer não sei o que mais lá, quer fazer uma produção independente, né? Aqui no Brasil, o que é que determina a lei? Bom, na verdade a lei nem determina, quer dizer, existe uma ausência, um vácuo de legislação a respeito disso. Nós que trabalhamos com reprodução assistida, nós nos regemos pelo Conselho Federal de Medicina, que diz a respeito de óvulos que você poderá receber óvulos doados de uma outra mulher
mas que essa mulher deverá também estar fazendo tratamento para ela própria e que em uma situação que há excedentes de óvulos, ela poderá doá-los. Você não pode, por exemplo, eu tenho uma amiga que vai doar os óvulos para mim. Eu gostaria de receber. A irmã, é muito comum a gente receber no consultório pacientes que precisam de óvulos doados, ou porque tem endometriose grave, ou porque tem algum outro problema de saúde, e diante dessa necessidade quer trazer uma irmã. Eu acho até que, do ponto de vista... Porque é da família, né? É da família. Geneticamente é muito parecida, já que os pais são os mesmos. Eu acho até muito justo, inclusive. Quer dizer, a minha opinião pessoal é de que deveria se permitir que uma irmã pudesse doar óvulos. Mas não é assim que funciona. A lei diz que... O irmão pode doar fígado, os órgãos para um transplante, por que não poderia doar os óvulos? Porque a questão, ela na verdade não é de natureza biológica, mas de natureza jurídica social. Quer dizer, a preocupação do conselho digamos que você recebeu o sêmen de um irmão doou o sêmen para outro. Você vai ter um filho que biologicamente é do cunhado. Então, há uma série de implicações, inclusive no que diz respeito ao futuro de uma divisão de herança, há uma complexidade muito grande nessas relações. Então, o Conselho Federal de Medicina determina que você não pode usar óvulos de uma doadora conhecida. Eu não tinha pensado nesse assunto, não tinha pensado Imagine nessa você, Sora, a seguinte situação. Houve a doação de espermatozoides, por exemplo. Então, na verdade, a criança é filho biológico do tio e os primos são, na verdade, irmãos. É complicado. É complicado. Mesmo. Imagine eu não tinha pensado nessa questão. Eu tinha pensado na questão da herança genética. Aí imagine que esse casal se separe. Então a cunhada poderá pedir ali pensão alimentícia para o esposo que se separou, ou quem sabe para o pai biológico, que é o tio, que poderá estar casado com outra pessoa. É uma confusão. Então, pensando agora, nisso... Assim, não existe, por exemplo, a possibilidade de uma reação, né? O organismo rejeitar aquele óvulo, aquele espermatozoide, ou como um corpo estranho? Na verdade, existe, mas isso já acontece com o próprio esposo. Por quê? Porque ele é diferente do cônjuge. Então, assim, a preocupação com a diferença genética, na verdade, toda vez que você casa com alguém, você é diferente geneticamente. Então, a possibilidade de rejeição seria a mesma. Você está mudando apenas o estranho, mas é o mesmo estranho. A proteína que vem é estranha. Então, não haveria... O problema seria o mesmo de uma relação normal. Então, não pode doar óvulos. Pode pegar óvulos doados de um estranho, de uma desconhecida. O americano não, ele permite todos esses tipos de relações. O irmão doar para a irmã. O irmão pode doar para o irmão. Agora, aquela questão da mãe, às vezes, que é avó e mãe ao mesmo tempo, né? Que ela gerar. Isso já é permitido por lei. A barriga de aluguel, não, mas a geração na verdade, prestada, como é que funciona? É a chamada barriga de aluguel, o termo tecnicamente usado é útero de substituição ou doação temporária de útero. Isso pode, isso é permitido. Aí é o inverso. Nesse caso, o Conselho Federal de Medicina, ele não aceita que seja estranha a doadora da barriga. Como já houve uma novela que mostrou. Tem que ser um familiar próximo, uma mãe, uma irmã. Por quê? Porque aí não há o risco, diminui bastante o risco, de você reivindicar depois a maternidade da criança. Agora, com relação aos Estados Unidos, já é bem diferente, né? Pode tudo. Porque agora a gente sabe, né? Que nem os óvulos, nem o espermatozoide, nem era da enfermeira, nem era do Michael Jackson. Pode ser de uma outra mulher e do dermatologista dele. A Sarah Jessica Parker, agora, recentemente, teve gêmeas com o marido dela, o Robert Downey Jr., e foi numa barriga de aluguel porque ela não queria, estava gravando o filme, não podia fecundar aqueles bebês no momento, né? Então nasceram recentemente as gêmeas. Lá pode isso. Lá pode. Não é uma comercialização nesse caso? É uma comercialização, mas você virou um capitalismo lá nos Estados Unidos. O centro do capitalismo são os Estados Unidos. Então, lá tudo pode, né? Lá, se você quiser, por exemplo, sêmen, você entra na internet e recebe em casa um senhor com a maletinha entregando seu sêmen. Recebe aqui, pelo correio. Não, vou engravidar. Isso, funciona assim lá. Então, lá você pode usar útero de uma estranha, óvulo de uma estranha, óvulo de uma conhecida. Não há limitações nos Estados Unidos. Sexo, cor dos olhos, né? Se é um super bebê, né? Que tem um pai gênio. Exatamente. Já a Europa, não. A Europa hoje ela é bem restritiva. A legislação, o projeto de lei que tem no nosso Congresso é muito semelhante a algumas leis europeias nesse sentido. É tudo muito restritivo. A Itália, por exemplo, hoje não permite sequer congelamento embrionário.
Então, aqui a gente fica, de certa forma, de mãos amarradas. A gente não pode... Tem muita restrição no que diz respeito à doação de óvulos e espermatozoides. Doutor Marcos, agora, aqui no Brasil também existe a possibilidade de reprodução humana assistida com acompanhamento ou com financiamento do sistema público de saúde? Alguns hospitais públicos do Sul, existe em São Paulo um hospital chamado Hospital Pérola Baito, que tem programa de reprodução assistida para a população mais carente, população de baixa renda. Alguns hospitais, mas, por exemplo, a nível de Ceará, nós não temos isso. Existe uma promessa do Hospital da Mulher e que nesse Hospital da Mulher iria funcionar um serviço de reprodução assistida. A gente espera que isso aconteça porque a população de menor poder aquisitivo também precisa muito desse serviço. Deixa eu só fazer uma correção aqui que o pessoal me alertou aqui. Eu confundi. O marido da Sarah Jessica Parker é o Matthew Broderick, que é aquele que fez Curtindo a Vida Doidado. Eu troquei pelo nome do Robert Downey Jr. Ele é casado com outra pessoa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, vamos fazer as perguntas. Eu acho que se você em casa tiver alguma pergunta a respeito de reprodução assistida, se você quiser mandar para o nosso Tarde Livre, você sabe, é só entrar no www.tvdiario.tv.br/Tarde Livre e aí você deixa a sua pergunta. Se quiser se identificar, não tem problema. Se quiser manter o anonimato, também não tem problema nenhum. Se você quiser falar pessoalmente com o doutor Marcos Bessa, é só você entrar no site também, da mesma forma, você vai no Quem Faz e lá você encontra os telefones dos consultórios, a forma de falar pessoalmente com o doutor Marcos Bessa. Chegaram aqui algumas perguntas e eu vou antecipar uma aqui que tem a ver com sexologia, né? Daqui a pouco a gente fala com a doutora Zenilce Bruno. E uma pessoa anônima, prefere não se identificar, ela questiona a respeito daqueles produtos que são vendidos ou em sex shops, ou agora tem gente vendendo aí quase que como porta a porta, né? Que são gel, produtos para que você introduza na vagina, para que você coloque no pênis, que são comestíveis, outros não. Isso prejudica de alguma forma o aparelho reprodutor feminino ou masculino? Alguns são para fechar mais, outros para dilatar, um esquenta, outro esfria. Isso prejudica de alguma forma? Olha, Soraya, a grande maioria desses produtos, a grande maioria é inócuo, quer dizer, não causam prejuízo. São produtos que têm alguma substância que dá frescor na pele ou alguma substância que dá uma constrição tecidual. Agora, o cuidado sempre se deve ter porque você está usando em mucosa. A vagina é uma mucosa, é sensível e pode se queimar. Então, é importante a procedência do produto, é importante. Às vezes, eles têm mentol em uma concentração baixa que não traz maiores problemas, dá aquela sensação de frescor, né, que a menta dá, inclusive, na boca, os bombons de menta. Então, o que é comestível não tem problema? Normalmente não teria, né? Agora, a gente se preocupa com a procedência do produto. De repente, você tem produtos adulterados, você tem produto com substâncias... Que alguns não tem nem o que é que... Não tem nem a composição. Né? Então, se você tem um produto com composição conhecida, com xilocaína, que é um anestésico, com benzocaína, que é um anestésico, produtos com anestésico, produtos com mentol, que são substâncias que são conhecidas de uso e não vão agredir a mucosa. A preocupação é você usar um produto que não tem composição, que você não sabe a origem e que poderá, de repente, trazer lesões graves, inclusive. Você pode ter queimaduras de vagina. Então, eu acho que a grande preocupação com o uso desses produtos é a procedência. Eu acho que deveria haver, inclusive, uma boa fiscalização dos órgãos de vigilância sanitária em cima da produção desses produtos. Certo. Olha, agora vamos às perguntas. Uma senhora do bairro Siqueira, que não quer se identificar, mas o bairro, ela disse aqui, tem uma filha de 19 anos que é casada há 3 anos. Ela teve policistos no ovário e nunca fez tratamento. Há 2 semanas ela fez uma ultrassonografia pélvica que estava normal, mas mesmo assim, até o momento, ela não engravidou. Qual é a solução? Bom, em relação aos policísticos terem existido e não existirem mais, isso é muito comum nos pacientes que têm ovário micropolicístico. Você tem a presença das lesões policísticas no ovário. Qualquer mudança hormonal, elas podem melhorar e desaparecer. Daqui a 6 meses, 3 meses, elas podem retornar. Então, assim, no que diz respeito ao ovário policístico, não interessa só as lesões ovarianas, interessa também o quadro clínico do paciente. Então, às vezes, uma mulher teve ovário policístico, faz um novo ultrassom, não tem mais o ovário policístico, mas tem menstruação muito irregular. Então, isso é a manifestação clínica ela tem o ciclo irregular, ela não está ovulando bem, embora o ultrassom não seja tão característico.
Então, ela pode ainda ter as alterações do ovário policístico sem elas aparecerem no ultrassom. Isso seria um ponto. O outro ponto pode ser que a dificuldade para engravidar não advenha só do ovário micropolicístico, né? Então, ela precisa fazer um espermograma, o esposo dela, precisa fazer uma radiografia de trompa, que é a histerosalpingografia, pode fazer uma esteroscopia para avaliar o útero. Então, a sugestão é que antes dela fazer qualquer tratamento, ela faça uma avaliação de fertilidade completa. Se aparecer no final apenas o ovário policístico, ela vai estimular a ovulação e deverá engravidar. A senhora Maria, do Pan-Americano, ela pergunta com quantos meses de gravidez existe maior risco de aborto? E é possível uma pessoa abortar nos últimos meses? O aborto, tecnicamente, ele se dá apenas até o 4º mês, 5º mês de gestação, até 20 semanas. Seria o período habitual de um aborto. O aborto precoce é o aborto que acontece até os 3 meses, 12 semanas. E o aborto tardio, o que acontece até 20 semanas. Depois de 20 semanas, pode haver perda do bebê. Só muda o nome, você vai chamar de trabalho de parto prematuro, ou você pode ter um bebê, por exemplo, que tem 8 meses de gestação, a gestação está toda direitinho e o bebê de repente morrer na barriga da mãe. Pode acontecer? Pode. Só não é mais chamado de aborto. Exatamente, é um óbito fetal intrauterino, às vezes inexplicado. A grande maioria das vezes, o que está por trás disto é uma doença chamada trombofilia. As trombofilias, elas são uma causa muito frequente de óbito fetal intrauterino tardio, de uma perda no final da gravidez. Ok, então tá aí. Mais uma vez eu agradeço a participação do Dr. Marcos Bessa aqui no Tarde Livre, que falou sobre gravidez, sobre ginecologia, obstetrícia e sobre reprodução humana. Se você tem dúvidas, é só entrar no nosso site. Agradeço mais uma vez, até semana que vem, Dr. Marcos. Tá, Soraya, até quinta. E até daqui a pouco você, porque eu ainda venho com mais informação para você que está assistindo ao Tarde Livre. Até já.